Olá para todos, muito boa tarde, bem-vindos a mais um Espaço Cima da Comunidade Intermunicipal do Alto Alentejo. No programa de hoje vamos conversar com o Presidente da Assembleia Intermunicipal da Comunidade Intermunicipal da CIMA, Dr. António Pratas. Iremos também falar com o engenheiro Tiago Gaio, diretor técnico da Ariana Tejo, a propósito do projeto Zero CO2, que potencia uma redução das emissões de CO2 e diminuição energética na fatura dos municípios do Alto Alentejo. Este projeto Zero CO2 foi um programa financiado e teve como principal objetivo a redução e a diminuição da fatura energética dos municípios esses que foram pilotos neste projeto, como Alter do Chão, Avis, Gavião, Marvão e Sousel. Vamos lá para o final deste programa falar então com o engenheiro Tiago Gaio a propósito deste projeto da Ariana Tejo e também da CIMA, de projeto Zero CO2. Portanto, resta-me então convidá-lo a ficar connosco até ao final deste programa. Vai gostar com certeza da nossa companhia. No Espaço Cima desta semana, vamos hoje falar com o Dr. António Pratas. Ele é o Presidente da Assembleia Intermunicipal da CIMA, Comunidade Intermunicipal do Alto Alentejo. É advogado, licenciou-se na Universidade Clássica de Lisboa, na Faculdade de Direito, é, portanto, advogado quase há 30 anos. Doutor, muito boa tarde. Antes de mais, queria agradecer-lhe o facto de ter aceito o nosso convite e conversar um bocadinho connosco aqui no Espaço Cima. Já disse que o doutor é advogado. Como é que começou o gosto pela advocacia? Logo desde pequenino, ou digamos que foram as contingências da vida que o levaram a seguir esta carreira? Muito boa tarde, muito obrigado pelo convite que me foi endereçado pela CIMA. É com todo o gosto que aqui estou, enquanto Presidente da Assembleia Intermunicipal da CIMA. Quanto à questão que me coloca, eu penso que é inato por vezes à pessoa e, portanto, nasce com a pessoa. Nomeadamente, eu gostei mais da parte, sempre gostava mais da parte de letras, no tempo em que fui estudante, e, portanto, isso foi um caminho que me abriu, portanto, a Faculdade de Direito. Inscrevi-me, eu penso que desde o início era essa a minha vocação. Tirei o curso com licenciei-me, como disse, na Faculdade de Direito da Universidade Clássica de Lisboa. E após isso, portanto, inscrevi-me, portanto, após um estágio na Ordem dos Advogados e, portanto, iniciei, portanto, a minha carreira de advogado há cerca de 30 anos. Estagiei, portanto, no Porto e depois vim trabalhar para Porto Alegre, entendendo que Porto Alegre era, portanto, a cidade do meu distrito, porque eu sou natural do Conceito de Crato. E os estudos continuaram? Exatamente, os estudos continuaram porque eu penso que a cultura é uma parte fundamental da vida e, portanto, para além da licenciatura em Direito, depois tive a oportunidade de tirar um mestrado na Universidade Pontifícia de Salamanca, em Políticas Europeias, para além de outras pós-graduações, nomeadamente um Direito Europeu também na Universidade de Évora, e na minha faculdade, na Faculdade de Direito, nomeadamente um pós-graduação sobre autarquias locais e nomeadamente também sobre direito do ambiente. Ou seja, portanto, há, digamos assim, uma forte ligação à cultura, porque para além de exercer, isto nos primeiros anos da advocacia, também lecionei, fui professor no ensino secundário, nomeadamente aqui em Porto Alegre, na Escola Mouzinho da Silveira e na Escola de São Lourenço. E, posteriormente, isto nos 2-3 primeiros anos de estágio, e, posteriormente, no Colégio Rainha Santa em Fronteira. E, portanto, é advogado aqui em Porto Alegre, como eu disse há pouco, quase há 30 anos. Doutor, os advogados também estão, como as outras classes neste momento no país, em contestação com este governo. O que é que os advogados neste momento pensam do país?
É assim, os advogados neste momento também sentem esta crise e sentem o debelar da própria situação que se vive no país. Mas há quem diga também que as crises favorecem esta classe. Porque as pessoas veem-se mais, digamos que a precisar dos serviços dos advogados. Concorda com isso? Concordo pelo seguinte, porque, como sabe, o advogado, para além do mandato forense, para além da representação, tem também o direito de assistência. E esse direito de assistência, nomeadamente a ordem, preenche com o apoio judiciário. E, portanto, atendendo que a crise é latente e cada vez esta onda é maior em todo o país, ou seja, a necessidade das pessoas de recorrer à justiça passa inevitavelmente pelo apoio judiciário. Apoio judiciário que solicitam na Segurança Social. E, portanto, não tendo meios, não tendo recursos, mas toda a gente tem direito a essa mesma justiça. E, portanto, aqui está o papel do advogado, portanto, nesta crise em que se vive, no auxílio de todo o cidadão. Mas às vezes nem sempre é fácil cobrar, não é? Não, aliás, no apoio judiciário nós não cobramos um cêntimo às pessoas, portanto, digamos que esse pagamento... Aí é feito pelo Estado, mas o Estado também não é bom pagador nessas alturas, não é? Exatamente, como sabe com certeza, aliás, pela comunicação social, foram cometidas algumas inverdades, nomeadamente pela Sra. Ministra da Justiça, quando se referiu aos advogados que, nomeadamente, os advogados ganhavam muito e, portanto, enfim, não deviam ter algumas regalias. Mas o que é facto é que o Sr. Bastonário veio a refutar essas críticas e veio dizer exatamente que os advogados, nomeadamente aqueles que faziam o apoio judiciário, já não recebiam, nomeadamente, há 2 anos, e havia uma dívida do Ministério da Justiça para os advogados em cerca de 33 milhões de euros. Neste momento a dívida é menor, mas o que é facto é que ainda se cinge, digamos assim, a 1 ano. Ou seja, aqueles advogados que estão neste momento a fazer apoio judiciário, e são muitos, portanto, ou seja, os serviços que prestam, por exemplo, hoje, irão receber com certeza daqui a 1 ano, sensivelmente. O senhor, como advogado, trata com certeza todos os dias com pessoas que estão a passar realmente grandes dificuldades. Como é que o senhor consegue lidar com essas situações? Olha, é difícil porque, para além do pragmatismo que temos que colocar nestas questões, para além do sentido profissional, que é isso que nos envolve mais, mas por vezes são as próprias pessoas, é toda a envolvência que está à volta. São problemas, muitas vezes, de situações de dívidas, situações de incumprimentos do poder patronal, situações que têm a ver com os filhos. Isso realmente reflete-se e dói, e inclusive, portanto, o advogado é um ser humano e, portanto, também sente exatamente as grandes dificuldades, as grandes batalhas que as pessoas no dia-a-dia lutam. E é difícil. Já alguma vez sentiu arrependimento pelo facto de ter enverdado por esta profissão? Não. Eu penso que o advogado nunca senti arrependimento, antes pelo contrário, cada dia que passa sinto-me mais capaz. Portanto, estou muito satisfeito por ter enverdado por esta carreira, porque, como disse, o advogado é um servidor da justiça e é uma pessoa, digamos assim, o garante da defesa dos direitos do cidadão. E, portanto, o cidadão encontra no advogado, digamos assim, uma guarda e uma defesa desses mesmos direitos constitucionais. E a política? Como é que surge a política na sua vida? Sabemos que é o presidente da Assembleia Intermunicipal, da Comunidade Intermunicipal do Alto Alentejo. Como é que surgiu a política na sua vida? Olha, como vou citar Aristóteles, que ele dizia que, enfim, todo homem é um animal político. E desde a Faculdade de Direito, e portanto, como sabe, a Faculdade de Direito, nos tempos, estou a falar dos anos 80, digamos que era, digamos assim, uma situação de conflito latente, sempre virado, e isto nomeadamente virado para o debate das ideias políticas. E, portanto, foi aí na Faculdade de Direito que eu iniciei, portanto, as atividades políticas, para além de ter estado... Mas com militância em algum partido? Não. Digamos, apenas aí como estudante, fazendo parte, inclusive, da Associação Académica da Faculdade de Direito da Universidade Clássica de Lisboa,
e fazendo inclusivamente parte de uma residência universitária, porque não tinha possibilidades económicas na altura quando estive a estudar, e tive o privilégio de ter estado numa residência universitária, a residência universitária Ribeiro Santos, na Avenida dos Estados Unidos da América, em que, portanto, eram os estudantes a fazer a sua própria autogestão. E, portanto, isso também me motivou para os debates que os próprios estudantes tinham, não só na residência universitária, mas também depois na própria escola. E, portanto, foi aí que digamos assim, se inicia o percurso político. E depois, voltando ao Alentejo, como é que continuou com a política? Olha, voltando ao Alentejo, é evidente que, como disse, eu voltei para o meu distrito, e nomeadamente, inicialmente, para a minha freguesia Aldeia da Mata, Conceito de Crato, e para o distrito de Porto Alegre, onde iniciei, portanto, as atividades, como disse, não só da advocacia, mas também de professor do ensino secundário, e a partir daí, portanto, foi convidado para fazer parte de listas, digamos assim, concorrentes às autarquias locais. É evidente, eu sentia... Por que partido? Portanto, inicialmente foi convidado pelos vários partidos, inclusive fiz ainda parte como independente de uma lista do PSD à Câmara Municipal do Crato, e mais tarde, portanto, vim, enfim, a fazer parte das listas do Partido Socialista, nomeadamente à Assembleia Municipal do Crato, onde ainda me mantenho. E por essa razão de ser membro da Assembleia Municipal do Crato, fui cooptado e, portanto, votado na própria Assembleia Municipal e, portanto, indicado para fazer parte da Assembleia Intermunicipal. E, fazendo parte da Assembleia Intermunicipal, é evidente que os meus pares entenderam por bem votar uma lista, portanto, e elegerem presidente da Assembleia Intermunicipal da Cima. Doutor, e a sua ambição política vai mais além do que um membro da Assembleia Municipal ou do que o presidente da Assembleia Intermunicipal da Cima? A minha ambição, sobretudo, é a advocacia e o gosto que faço pela advocacia. Agora, como cidadão, não posso nunca esquecer exatamente, não só as minhas próprias raízes, mas a defesa, como disse há pouco, que o advogado exerce e a influência que o advogado exerce na defesa dos mais fracos, ou seja, na defesa de todos os cidadãos, na defesa dos seus direitos fundamentais. E isso será sempre o meu caminho. No espaço CIMA, a Comunidade Intermunicipal do Alto Alentejo, vamos fazer agora uma pausa. Voltamos dentro de momentos. Já estamos de regresso, vamos então dar continuidade ao nosso programa. Falando agora da Assembleia Intermunicipal da Cima, onde o senhor é presidente, explique-nos um bocadinho como é que funciona a Assembleia Intermunicipal. Pois muito bem, a Assembleia Intermunicipal, portanto, as comunidades, é um dos órgãos da comunidade, ou seja, as comunidades intermunicipais foram criadas e, portanto, detêm determinados órgãos, nomeadamente a Assembleia é o órgão deliberativo da Comunidade Intermunicipal do Alto Alentejo e é designada por CIMA. Ela é constituída por membros de cada Assembleia Municipal que são eleitos de forma proporcional nos seguintes termos, portanto, 3 membros nos municípios até 10 mil eleitores, e que nomeadamente no Distrito de Porto Alegre serão 12 municípios, e 5 membros nos municípios entre 10 mil e 50 mil eleitores, que no caso do Distrito de Porto Alegre serão apenas 3 municípios, Porto Alegre, Elvas e Pontessor. Digamos que o conjunto dos membros da Assembleia Intermunicipal do Alto Alentejo é composto por 51 membros. Portanto, o senhor foi eleito por todos os membros da Assembleia, compõem a Assembleia. Exatamente, portanto a eleição do Presidente obedece a determinados requisitos e formalismos que estão inseridos não só nos estatutos da Comunidade Intermunicipal, mas também no próprio regimento da Assembleia Intermunicipal. Foi apresentada uma lista e, portanto, essa lista foi vencedora.
E como é que é o relacionamento de todos, porque são vários os partidos que ali estão, como é que é? Como é que é o vosso relacionamento quando são as Assembleias Intermunicipais? São acesas? Nem tanto assim? Como é que o senhor consegue pôr mão, às vezes, em tantos membros que cada um, com certeza, pensa de maneira diferente? Eu penso que é fácil. Estamos perante pessoas responsáveis, pessoas que cada um pugna pelas suas ideias e debate-as com fervor, evidentemente, com o fervor do seu partido, com certeza, debate as suas ideias pelo seu Conselho. É evidente que nós temos uma responsabilidade acrescida, que é, portanto, debatermos também, não só pelo distrito, mas também levar longe a nossa mensagem, não é? Eu penso que tem sido fácil. É evidente que há sempre o calor do debate político, isso é salutar e deverá ser assim numa Assembleia Intermunicipal, mas o que é facto é que se geram grandes consensos e eu penso que as pessoas todos os membros, aliás, que ali estão na Assembleia Intermunicipal, pugnam pelo bem-estar da sua região, nomeadamente do Alentejo, e pelo bem-estar do seu país. Eu penso que o senhor me vai dizer que sim, que concorda, mas de qualquer das maneiras eu faço sempre esta pergunta, nomeadamente aos presidentes de Câmara com quem estive nestes últimos programas e que nos deram entrevistas. O senhor concorda com as CIMs, portanto com as comunidades? Concordo, sem dúvida alguma, porque eu penso que é para já, um elo extremamente importante entre os próprios municípios e o Poder Central. E, portanto, eu penso que dever-se-á manter e, nomeadamente, até fortalecer, portanto, as próprias competências dos seus órgãos, nomeadamente quer o órgão deliberativo, a própria Assembleia, quer o órgão executivo, portanto, o Conselho Executivo. Falando agora um pouco da última Assembleia Intermunicipal que se realizou, salvo erro, em maio, saiu uma moção que tem a ver com a barragem do Pisão. O senhor que é do Crato, como é que vê esta obra, este projeto adiado tantos anos? Exatamente, disse muito bem, é um projeto que tem sido adiado durante alguns anos, mas o que é facto é que nós, costumamos dizer, somos persistentes. Eu penso que a moção que foi agora aprovada na Assembleia Intermunicipal da Cima, por unanimidade, e que vai fazer eco, com certeza, junto das entidades competentes, nomeadamente do seu Primeiro-Ministro, do Presidente da República, dos vários partidos políticos. Eu penso que nunca devemos baixar os braços e, portanto, quando se luta por um ideal, quando se luta por um projeto da envergadura da barragem do Pisão, sentimos-nos todos motivados e eu penso que todos os munícipes, não só o município do Crato, Fronteira, Altera, Vis, que são, digamos, aqueles que têm diretamente mais a ver com a barragem do Pisão, mas todos os outros municípios do distrito de Porto Alegre estão motivados, estão nesta luta e, portanto, digamos assim, o corolário disso foi exatamente a votação dessa moção por unanimidade de todos os membros da Assembleia Intermunicipal. Posso lhe perguntar como é que vai ser o seu futuro político? Porque sabemos que vai haver eleições no final de setembro. O que é que vai acontecer? O futuro a Deus pertence. Neste momento é prematuro ainda há algum tempo e, portanto, não sei. Mas gostaria de se manter na Assembleia Intermunicipal da Cima? É evidente que sim, é evidente, é uma, digamos assim, uma situação que nos enriquece a todos e a mim particularmente e satisfaz-me quando existe um debate político e as situações são de veras profícuas e, portanto, estamos ali a lutar pelos interesses da nossa região. Só isso nos dá vontade de continuar. Soutor, agora falando um bocadinho como cidadão, como é que vê o nosso país? Olha, eu vejo com alguma tristeza, e nomeadamente com toda a situação que se vive, mas não é só em Portugal que estamos a viver toda esta situação de crise latente. É evidente que esta crise latente começou também em termos internacionais, nomeadamente em termos europeus. Nós, como membro da União Europeia, é evidente que pagamos também por isso. Eu estou convicto de que os portugueses saberão dar uma resposta positiva
a estes momentos difíceis por que passamos. Está esperançado nisso? Estou. Sou um homem de fé e, portanto, acredito que do debate é que nasce a luz e que os portugueses irão dar uma resposta positiva. E agora, com esta notícia que tivemos estes últimos dias, com a demissão do Ministro das Finanças, acha que o Governo fica mais fragilizado pelo facto de Vítor Gaspar sair do Governo? Eu penso que sim. O Ministro Vítor Gaspar, como se sabe, era, em termos formais, o número 2 do Governo. E, portanto, se tirarmos uma pedra fundamental a este Governo, é evidente que, como alguns políticos hoje já disseram na comunicação social, ele está praticamente moribundo e, portanto, não é a substituição pela senhora Secretária de Estado, Maria Albuquerque, que pode alterar toda a situação. E vejamos que o Ministro Vítor Gaspar foi, digamos assim, o pai da austeridade e, portanto, os portugueses já não toleram mais a austeridade. E, portanto, é evidente que, mas como digo tão bem, não estamos a debater as pessoas em si, estamos a debater as políticas e é necessário combater são as políticas e por isso é que eu digo que há políticas alternativas a esta política deste Governo e é isso que esperamos. E o nosso distrito e o nosso Alto Alentejo está como está o país? Inevitavelmente, é evidente, é arrastado por esta erosão que paira sobre o país. Mas há extremamente pessoas competentes na nossa região e eu aqui quero, destacar não só, portanto, os nossos deputados, mas também o nosso Presidente do Conselho Executivo da CIMA, o Dr. Armando Varela, que muito tem feito para que realmente a nossa região possa chegar mais longe. E eu penso que é um tributo e é justo realçar aqui isto. Senhor Soutor António Pratas, foi realmente um prazer conversar consigo. Vamos com certeza falar mais vezes, vamos ter mais oportunidades. Quero lhe desejar as maiores felicidades e obrigada por ter aceito o nosso convite. Muito obrigado, o gosto foi meu. Muito obrigado pela oportunidade que me deram. Muito obrigado. No espaço CIMA, a Comunidade Intermunicipal do Alto Alentejo, vamos fazer agora uma pausa. Voltamos dentro de momentos. Já estamos de regresso, vamos então dar continuidade ao nosso programa. E no espaço cima desta semana vamos agora falar, depois da entrevista, de um outro assunto e que tem a ver com o projeto Zero CO2, um projeto que tem a CIMA e a Ariana Teja como, digamos, coordenadores. Tenho comigo o engenheiro Tiago Gaio, diretor técnico da Ariana Tejo. Senhor engenheiro, uma vez mais muito boa tarde e obrigada mais uma vez por ter aceitado este nosso convite. Hoje vamos falar de um projeto em que a CIMA e a Ariana Tejo estão envolvidos. Projeto Zero CO2. O que é que isto quer dizer? Este projeto Zero CO2 é um projeto que foi desenvolvido no âmbito do programa comunitário MED, portanto MED para a região do Mediterrâneo, em parceria com diversos países e com vários parceiros. Desenvolveu-se entre 2010 e 2013, portanto terminou há relativamente pouco tempo. E é um projeto que tem como objetivo fomentar boas práticas de eficiência energética e de energias renováveis nas pequenas comunidades do Mediterrâneo. E por esse motivo o Alto Alentejo foi uma das regiões piloto deste projeto, que foi desenvolvido em 5 municípios da região, pela Ariana Tejo e pela CIMA. E que benefícios é que este projeto traz para a nossa região? O projeto teve várias iniciativas ao longo dos mais de 2 anos que esteve em implementação. Posso destacar as principais. O que mais relevante foi desenvolvido no âmbito do projeto, nomeadamente o desenvolvimento daquilo que são chamados os planos de ação para a sustentabilidade energética. São planos que são desenvolvidos
no âmbito do Pacto de Autarcas. O Pacto de Autarcas é uma iniciativa da Comissão Europeia que agrega os municípios que tenham como objetivo e como missão cumprir os objetivos da Estratégia 2020 para 2020. E, portanto, para cumprir essa estratégia desenvolvem-se planos esses que incluem medidas a implementar nas várias regiões. No caso do Zero CO2, os municípios para o qual foi desenvolvido este trabalho, Alter do Chão, Avis, Gavião, Marvão e Sozel, portanto, totalizaram um plano que englobou mais de 300 projetos a desenvolver no período 2012-2020, 300 projetos, cada um com a sua especificidade para cada município na área da eficiência energética das energias renováveis. Trata-se de uma previsão de investimento de cerca de 30 milhões de euros nos 5 municípios, dos quais 6 milhões serão investidos pelas próprias autarquias. Isto porque o objetivo da Estratégia 2020 para 2020 contempla, um dos 20 é para a redução de CO2, daí o nome do projeto Zero CO2. O que conseguimos com estes planos foi uma redução média prevista de CO2 de 26% destes municípios que integraram o desenvolvimento deste plano. Mais importante que desenvolver os planos acaba por ser a implementação das medidas, e essa foi a segunda tarefa importante concretizada no âmbito deste projeto, que foi a implementação de uma medida prática nos municípios. Portanto, estando já todos os planos aprovados pela Comissão Europeia, isso é bastante importante para a região. Neste momento já estão 4 planos destes 5 municípios no Pacto de Autarcas. O objetivo é replicar agora para os restantes municípios. Portanto, o projeto funcionou como piloto. A medida que foi implementada tratou-se de um envolvimento de 8 edifícios dos vários municípios para a instalação de 7 sistemas solares térmicos e de um sistema de biomassa. Portanto, com isto tudo, conseguimos garantir uma produção de energia renovável de 86% das necessidades energéticas destes 8 edifícios. Significa que, após a implementação desta vertente do projeto, apenas 14% da energia consumida por esses 8 edifícios provém de fontes de combustíveis fósseis, uma vez que conseguimos garantir com a energia solar e com a biomassa 86% das necessidades desses edifícios. Destaco aqui o caso do Complexo Desportivo de Sozel, que neste momento está a 100% em energia renovável, portanto tem um sistema solar térmico e, como apoio ao solar térmico, quando não existe, digamos, sol suficiente, tem uma caldeira que funciona a biomassa. Biomassa engloba aqui não só a utilização de pellets produzidos a partir de resíduos florestais, mas também a possibilidade de vir a incorporar no funcionamento da caldeira o caroço de azeitona, portanto um biocombustível que nós temos aqui na nossa região, e no fundo trata-se de aproveitar os nossos recursos para produzir o calor necessário ao funcionamento do complexo desportivo. Portanto, estes 5 municípios que há bocado enumerou foram os municípios piloto deste projeto. Quais as perspectivas para que futuramente outros municípios do Distrito de Porto Alegre possam também fazer parte deste projeto? O plano que referi é desenvolvido com vista ao cumprimento de uma meta para 2020, o que significa que o projeto, no fundo, permitiu desenvolver o plano. Importa agora implementar as medidas, fazer o seu controle e monitorização, para que em 2020 possamos ter concretizadas não só as medidas, como também a meta a que nos propusemos, e neste caso concreto, estes 5 municípios. Até 2020 vamos, portanto, continuar este trabalho e, obviamente, contamos que os restantes municípios da nossa região possam ver aqui também uma mais-valia e integrar o Pacto de Autarcas, tal como estes 5 municípios o fizeram. A implementação das medidas vai ser, e tem sido, tanto da parte da CIMA como da área Natejo, uma preocupação em procurar sempre aproveitar da melhor forma possível os fundos comunitários para trazer benefícios e mais-valias à região e, neste caso concreto, aos municípios, com a implementação de iniciativas de eficiência energética e de energias renováveis. A implementação deste projeto tem custos elevados para os municípios? No total, durante os 2 anos e meio do projeto, incluindo a medida que referi com a instalação dos sistemas de energias renováveis nos 8 municípios, terão sido gastos à volta de 300 mil euros.
Realça-se, contudo, que a contribuição dos 86% de fontes renováveis permitirá uma redução da fatura energética dos municípios. E esse retorno nota-se a curto prazo ou não? Sim, ia referir, portanto, uma redução de aproximadamente 50 mil euros, o que nos dá um retorno de cerca de 5 a 6 anos, sem contabilizar que o projeto teve um financiamento de 75%. Portanto, os 75% permitem que este retorno ocorra, de facto, num período inferior a 2 anos. É um período bastante curto para este tipo de investimentos e daí é uma mais-valia para os municípios verem a sua fatura baixar e em pouco tempo estão a ter reduções efetivas da sua fatura energética e contabilizando também as reduções efetivas das emissões de CO2. Está, portanto, satisfeito com este projeto? Sim, foi uma caminhada com parceiros europeus bastante importante, numa troca de experiências e uma partilha também daquilo que é a realidade em cada um destes países da zona do Mediterrâneo. Há aqui uma necessidade ainda bastante visível que tem a ver com a comunicação e com a sensibilização, não só da população, mas também dos agentes de desenvolvimento territorial. Nesse âmbito e também dentro do projeto Zero CO2 teve lugar uma iniciativa com uma escala ainda relevante a nível dos países. Por exemplo, chamámos-lhe Caravana do Clima. Aqui na região conseguimos sensibilizar mais de 1.300 alunos das várias escolas, além da comunicação que fizemos junto da população. Portanto, é uma tarefa sempre muito útil para conseguir levar avante objetivos que vão ser concretizados, é a tarefa da comunicação e da sensibilização. Apraz-nos também que tenha sido possível desenvolver este projeto, implementar e no fundo beneficiar dos fundos comunitários para contribuir para uma melhoria do nosso ambiente e para a redução das emissões de CO2. Portanto, aqui no nosso distrito de Porto Alegre, 5 são os municípios que neste momento têm implementado este projeto. Têm conhecimento a nível nacional no nosso país de quantos municípios já gozam, portanto, deste sistema? Portanto, do Pacto de Autarcas. São já mais de 50 municípios que integram o Pacto de Autarcas a nível nacional. A região tem já... De qualquer das maneiras é um número pouco significativo, não é? Se falarmos em 308 municípios. Precisamente, é também uma das intenções da Associação Nacional de Municípios, que também tem trabalhado nesse sentido de captar a atenção e o interesse dos municípios para a adesão ao Pacto de Autarcas, de forma a terem estes planos que eu falei, planos de ação para a sustentabilidade energética e dessa forma estarem na linha da frente na implementação de medidas amigas do ambiente e para a redução da fatura energética. É, digamos que o futuro. Sim, até 2020 é a meta que teremos que cumprir na estratégia energético-climática, é a estratégia 2020 para 2020, assim designada. Muito bem, muito obrigada e felicidades e também parabéns por este projeto em que acima a Comunidade Intermunicipal do Alto Alentejo e também a Ariana Tejo estiveram envolvidos. Falámos então com o engenheiro Tiago Gaio, diretor técnico da Ariana Tejo. E é tudo por hoje, chegamos assim ao fim. Espero que tenha gostado de estar connosco. Voltamos na próxima semana. Tenha uma muito boa tarde, boa semana.